Olá pessoal, na aula de hoje então é a continuação da nossa aula passada sobre o serviço de e-mail. E a gente vai começar com a configuração do nosso MTA, que é o nosso servidor Postfix. Então o Postfix é o serviço que vai cuidar do recebimento e o envio de e-mails, quer dizer, vai gerenciar a porta SMTP, que neste caso é a porta 25 quando não está habilitada a criptografia. Então, já estou aqui conectado no meu servidor remoto. Meu servidor está com IP 10.10.1.22. Já estou com o serviço de DNS configurado. Se eu for lá na pasta /etc bind, dar um cat no named.conf.local, eu tenho o domínio cesar.br no db.cesar e o redes.br no db.redes. Vou mostrar para vocês aqui as minhas máquinas configuradas. Eu tenho então a máquina intranet, a máquina mail e a máquina DNS. Esses três nomes estão apontando para o mesmo endereço IP, sendo que o meu serviço de e-mail está na máquina mail.cesar.com.br, que ele é o meu mail exchange, do arroba, lembra do DNS? Então quer dizer que o domínio cesar.com.br, a máquina que responde é essa aqui. E aqui embaixo está o IPv4 dela. Então vamos lá, instalar o Postfix. Instalado o Postfix, o serviço de e-mail já vai estar no ar. Vou selecionar Internet Site. O nome da minha máquina eu vou botar como mail, que já está cadastrado no DNS com esse nome. Se eu der um netstat, eu posso ver que a porta 25 já deve estar no ar. Está aqui a porta 25 em IPv6 e a porta 25 em IPv4, que é o serviço do Postfix que está cuidando dessa porta. Vou executar um telnet na minha própria máquina, 127.0.0.1, na porta 25. Isso aqui vocês podem utilizar o PUT na máquina de vocês. Lá na parte superior do PUT ele pergunta se tu quer conectar com SSH ou com telnet. Como o serviço que vocês querem é telnet, vocês vão trocar a porta para a porta 25 lá no PUT. Vou dar um oi para a máquina. Hello, mail. Ela me disse que o nome dela é server, sem problema nenhum. Mail from bill@microsoft.com. E vou dizer que esse e-mail vai para joão@facebook.com. Ok. Data. Olá, João. Escrevi o e-mail, ponto, encaminha a mensagem. Observem que o meu serviço do Postfix, que está instalado no meu servidor local, aceitou um e-mail do Bill@Microsoft encaminhado para o João@Facebook. Quer dizer, eu não respondo por nenhum desses dois domínios, mas o meu servidor de e-mail vai tentar mandar esse e-mail. Então, muito importante. Sempre que vocês tentarem fazer os testes no serviço de e-mail, olhem depois o log do que foi feito. Então, lá no /var/log/mail.log mostra por onde o nosso e-mail passou, ou melhor, tudo que ocorreu com aquele e-mail. Aqui, 22h46, a mensagem do Bill para o João. O meu servidor tentou mandar para o MX do Facebook essa mensagem. O que aconteceu? Não foi aceita, porque o Facebook recusou a minha mensagem, porque ele verificou o meu DNS reverso, que no caso é o PTR do nosso DNS, e verificou que a minha máquina local, o meu servidor de Postfix, de SMTP, não tem um DNS reverso. Então, obviamente, ele desconsiderou minha mensagem. Então, isso são maneiras que a gente tem de proteger um serviço de e-mail, que quem habilitou isso foi lá o Facebook, que não aceita a mensagem da minha máquina local, ainda mais eu atrás do NAT, com IP 10.10.1.22. Está aqui o meu IP que o Facebook reconheceu, que deve ser o IP que eu recebi da minha operadora.
Mas o meu serviço de e-mail está funcionando, porque ele tentou mandar mensagem. Então, continuando, a gente conseguiu, depois de instalar o postfix, verificar que o serviço está no ar, com a configuração padrão. O postfix tem dois arquivos de configuração, o mastercf e o maincf. O mastercf, a gente habilita novos serviços. O que eu quero dizer com isso com serviços? Eu quero habilitar o SMTP-S, que é a porta 465, eu quero habilitar o submission, que é a porta 587, vai ser nesse arquivo aqui. E qualquer opção de restrição de acesso e configurações do postfix em modo geral vai ser realizado no arquivo main.cf. Vamos dar uma olhadinha lá. cd postfix. Vamos olhar o master.cf antes. Está aqui, ó. Notem que apenas o serviço de SMTP está habilitado. Se eu quiser habilitar o serviço de submission, que é a porta 587, eu descomento essa linha aqui. Eu quero forçar que a minha conexão utilize SMTP através de TLS, quer dizer, que os dados sejam criptografados. Desabilito essa linha. Quero habilitar e forçar que para todo mundo que utilize esse serviço de DNS seja habilitado a autenticação, quer dizer, eu não consigo dar um telnet na porta e acessar sem antes me identificar com o usuário e senha. Então, eu habilito uma autenticação no serviço. Então, através da ação de descomentar essas linhas, nós realizamos a configuração de novos serviços gerenciados pelo postfix. Nós não vamos trabalhar com isso. Isso aqui fica a dica para caso vocês precisem entrar mais a fundo no serviço de postfix. Aliás, ele é gigantesco, a parte de configuração. Nós vamos nos deter em fazer apenas o serviço de SMTP funcionar de forma correta. E vamos dar uma olhadinha lá no main.cf. No main.cf nós temos algumas configurações, como nome da máquina, ele pode pegar desse arquivo mail name. Se eu habilitar a criptografia, a conexão por TLS, que é a conexão autenticada por usuário e senha, eu vou precisar ter certificados digitais. Então já tenho alguns certificados pré-configurados. Aqui eu tenho informações quais são as minhas redes, quais são os meus destinos, se eu tenho alias, o nome da minha máquina. Então isso aqui a gente vai dar uma olhada nessas configurações básicas. Aqui, ó, quais são as interfaces do meu computador, do meu servidor, que vão escutar na porta 25, vão ser todas. Quais são os protocolos? Todos, então vai funcionar em IPv4 e IPv6. O que a gente precisa de configuração mínima para fazer o postfix funcionar? Eu tenho que dizer quais são as redes de confiança. Quem conectar no meu postfix, se estiver utilizando IP tal e tal, pode mandar o e-mail sem realizar a autenticação por usuário e senha. E aqui eu estou dizendo quais são os destinos que o serviço de postfix é responsável. Então, quando eu coloco um domínio lá em My Destination, o postfix sabe que se for um e-mail para aquele determinado domínio, ele vai entregar numa caixa local ou vai encaminhar esse e-mail por um MDA, Mail Delivery Agent. Vamos ver isso na prática. Olha só, My Network está só 127.0.0.1. Isso aqui é um translate de V4 para V6, não é utilizado, e está 2.2.1. Então, a gente tem no My Networks apenas as redes loopback de IPv4 e IPv6. Significa que, se do meu computador, do meu PC, eu tentar dar um telnet lá para o meu servidor, dou oi para ele, hello mail, mail from bio@microsoft. Quando eu tentar mandar um e-mail para outra pessoa, cesar@google.com, relay access deny. O que aconteceu? Eu conectei no serviço do SMTP do meu servidor do meu PC local. Meu PC local tem o IP 10.10.1.20, conectando no IP 10.10.1.22. Como meu IP 10.10.1.20 não faz parte da rede de confiança do postfix, ele não deixou eu enviar mensagem. Então isso foi um sistema básico de proteção, onde ele só deixa tu mandar e-mail sem a autenticação devida com usuário e senha, só para as redes que estão cadastradas dentro do My Networks lá no postfix. Então, não tem o que fazer, vou cair fora, vou lá no postfix e vamos arrumar isso.
Vou lá no postfix e vou dizer que a rede 10.10.1.0/24, que é a minha rede local, é uma rede confiável. E vou dizer que esse servidor de postfix é responsável por receber e-mails de cesar.com.br e intranet.com.br. Perfeito. Reiniciar o postfix. Uma boa dica para testar o serviço do postfix é você dar um tail-f no arquivo. E enquanto eu realizo a conexão num outro terminal, a gente pode acompanhar os logs. Agora eu vou dar um telnet de novo no postfix. Ó, ele disse que a máquina 10.10.1.20 conectou nele. Hello mail. Mail from cesar@microsoft.com.br. Encaminho o e-mail para aluno, que é um usuário local, do domínio cesar.com.br. Data. Posso colocar aqui um assunto. Nota então que o assunto de um e-mail, na verdade, faz parte da área de dados. Subject teste 1. Olá, César. Ponto. Encaminha um e-mail. O que aconteceu? Ele aceitou o e-mail do Cesar Microsoft para aluno@cesar. Ele verificou que ele era responsável pelo domínio cesar.com.br, como a gente configurou lá dentro do main.cf. Então o que ele fez? Fez um relay, uma entrega local, não encaminhou esse serviço adiante. E disse que o status foi sent, enviado. O que ele fez? Delivery to mailbox. Mandou o e-mail para o mailbox do usuário aluno do domínio Cesar, que é o domínio local dessa máquina. Serviço de e-mail instalado e basicamente configurado. Nesse arquivo main.cf, a gente pode criar vários tipos de restrições para garantir que outras pessoas não acessem essa máquina. A configuração do postfix é bem extensa. Vocês podem utilizar esse comandinho aqui, postconf, que mostra todas as possibilidades de configuração do nosso postfix. A documentação do site é bem interessante, bem completa. Postfix.org tem tudo que vocês precisam para configurar, por exemplo, outros domínios virtuais, informações de mailbox, tamanho máximo de mensagem, restrições de acesso, por exemplo, só permitir receber um e-mail se o domínio seja validado e assim por diante. Fizemos a configuração básica do nosso postfix. Eu quero criar um alias, quero criar um grupo. Eu tenho aluno@Cesar. Eu quero que o usuário aluno não é aluno, eu quero chamar ele de João. Então eu posso criar um recurso chamado alias maps, onde eu gero um arquivo de alias que vai conter essa estrutura. Ó. Apelido, vamos supor, João é o aluno. Isso também serve para criar grupos. Vamos supor que eu queira criar um grupo admin. João, o José e o Manuel fazem parte do grupo admin. Como é que eu faço isso? Crio esse arquivo alias e depois executo o comando post alias para habilitar essa estrutura. Vamos lá. Habilitar main.cf. Já está, ó. Alias map, etc alias, já está habilitado. Se eu olhar no etc alias, já tem um primeiro item aqui, dizendo que o postmaster é o usuário root. Eu quero dizer que o postmaster é o root e o aluno. Então eu estou dizendo que agora existe um grupo postmaster, onde o root e o aluno fazem parte. Executo o comando post alias naquele arquivo, para ele gerar um hash. Vou restartar o postfix. E vou fazer um teste. Vou ficar olhando o nosso mail.log através de um tail. E eu vou mandar e-mail para ele. Vou mandar para postmaster, que era aquele grupo, @
intranet.com.br. Data, oi. Olha o que aconteceu. O e-mail do João, que foi encaminhado para Postmaster, o Postfix se deu conta que Postmaster era um alias e mandou aquele e-mail escrito oi pro root e pro aluno. Entendido? Aprendemos como criar grupos ou alias dentro do Postfix. Nessa pasta /var/mail, nota que eu tenho aqui dois arquivos, root e aluno. Se eu olhar o conteúdo desse arquivo aluno, olha o que a gente acha dentro. Os e-mails, separados apenas por um espaço. Então, quando eu não especifico, não configuro o Postfix aonde ele deve entregar os e-mails, ele cria essa caixa chamada var_mail, onde ele cria um arquivo para cada usuário e dentro desse arquivo tem todos os e-mails do usuário, um abaixo do outro. Está aqui todo o nosso cabeçalho de e-mail, o nosso e-mail, um abaixo do outro. Como é que eu posso ler essa informação de forma gráfica? Usando uma ferramenta como um webmail ou um Outlook, acessando esse servidor através do protocolo POP e IMAP, que a gente vai ver a seguir. Como eu comentei com vocês, então, o Postfix tem a possibilidade de gestão de domínios virtuais, integração com banco de dados para armazenar os e-mails, ou com serviços de LDAP para poder autenticar os usuários, criar centenas de restrições de acesso para garantir a segurança do seu serviço de e-mail. Nós não vamos abordar isso, mas na internet vocês acham bastante material complementar sobre a nossa aula que explicam como fazer essas configurações. Então, para o serviço de POP3 IMAP, nós vamos instalar o Doveco IMAP-D e o Doveco POP3D, que é o serviço de POP e IMAP chamado Doveco. Depois, nós temos que compatibilizar o Mailbox ou Maildir. O que significa isso? Como eu mostrei agora, o Postfix gravou os e-mails nessa pastinha var_mail. Só que onde que o Doveco vai ler esse e-mail? Tem que ser no mesmo local. Então a gente tem que configurar tanto o Postfix como o Doveco para ler e gravar os e-mails no mesmo lugar. Onde o Postfix, em vez de jogar na pasta var_mail, joga na pasta Maildir. Dentro do home do usuário, home/César, por exemplo, a gente configura essa estrutura, onde o Postfix vai criar uma pastinha chamada Maildir para armazenar os e-mails. E depois eu digo para o Doveco a mesma coisa, que os e-mails vão estar na pasta Maildir. Tá? Notem que as sintaxes são diferentes porque são produtos diferentes, mas o resultado é o mesmo. Estou me referindo à pasta Maildir. Vamos fazer isso na prática. Doveco IMAP-D e Doveco POP3D. Já estão instalados. etc Doveco pasta conf.d. Temos aqui um arquivo chamado 10mail.conf. Então aqui eu descomentei essa linha, por padrão ela veio assim. Agora configurar o Postfix para fazer a mesma coisa. Maildir /. Vamos testar. Restartar o Postfix e vou mandar um outro e-mail. O e-mail foi para a fila. Se eu olhar lá o mail log, Delivery to Maildir. Observem que mudou a mensagem. Antes era Delivery to Mailbox. Agora, com a nossa configuração, ele mandou para Maildir. Como eu mandei para o usuário aluno, se eu entrar na pasta do Home Aluno, olha só, agora tem uma pastinha criada automaticamente chamada Maildir. E nessa pastinha Maildir tem uma pastinha chamada New, que tem os e-mails novos. Só limpei a tela, tá?
Olha o conteúdo dele, tá aí, o e-mail, oi, 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 oi. Pronto. Serviço criado e e-mail enviado para a pasta meio-dia. Mesma pasta que o serviço do Doveco vai ler. Se eu der um netstat-na, pipe more, o serviço da porta 110, POP e 143 e IMAP estão no ar nesta máquina. Então, se eu der um telnet no 10.10.1.22 na porta 110, eu estou conectando, ou está lá atrás do nosso material, é só botar user, senha e depois list para ver os e-mails. Vamos ver se funciona? User, aluno. O que ele está me dizendo? Ó? Autenticação desabilitada por não utilizar SSL ou TLS. Então, a configuração padrão do Doveco me obriga a utilizar um serviço de autenticação se eu não estiver conectando na própria máquina. Vamos fazer esse mesmo teste aqui. Ó. Telnet 127.0.0.0.1 user aluno. Ele aceitou. PES aluno. Por que ele aceitou? Porque eu estou no localhost. Então isso aqui é uma segurança que já está habilitada no serviço do Doveco para POP3. Não aceita conexão externas de IPs de redes que não sejam o próprio servidor, se não for utilizando segurança por TLS ou SSL, quer dizer, passando o usuário e senha de forma criptografadas. Então, usuário e aluno, sem alunos conseguiram se conectar. Vou dar aqui um list. Tá ali meu e-mail. Um e-mail de 280 bytes. Retry 1. Tá aí o e-mail. Consigo ver o conteúdo do e-mail. Então, serviço de POP instalado e testado. Para a gente testar o serviço de IMAP, como são muito mais comandos, o interessante é utilizar algum cliente de e-mail. E como cliente de e-mail, eu sugiro utilizar o Squirrel Mail. O Squirrel Mail, então, é um webmail que a gente pode instalar no próprio servidor para que a gente faça ou o Squirrel Mail, conectar no serviço de IMAP para poder ler os e-mails para a gente de forma web, né? Através do navegador. Então, vou instalar o Squirrel Mail e vou configurar ele. Squirrel Mail configure. O que a gente tem que configurar nele? Vocês podem configurar no Organization Preference. Notem que não tem nada de demais, só a questão de logo e imagem. Vou retornar ao menu principal. 2. Server Settings. Olha só, estou utilizando uma conexão para o localhost 143 e para SMTP localhost 25. Então eu estou utilizando o serviço de IMAP e o serviço de SMTP na própria máquina local. Vocês poderiam trocar aqui, por exemplo, o Doveco está no servidor e o servidor de Squirrel Mail vai ser outro. Então aqui vocês simplesmente colocam o servidor onde está o serviço de IMAP e o serviço de SMTP. Não precisa ser localhost, pode ser o nome da própria máquina. Ou IP, tanto faz. D, vou apertar para ver as questões pré-definidas. Aqui no D, na configuração de vocês, eu sugiro que vocês venham aqui e digitem Doveco para ele utilizar as configurações padrões do Doveco. Então, na verdade, a gente só olhou o Squirrel Mail. Ele já veio pré-configurado. Dá um quit, salvar, sim. Squirrel Mail configurado. Agora nós temos que habilitar Squirrel Mail no Apache. Como é que a gente vai fazer isso? Vocês têm que dizer para o Apache, lá no Sites Enable, que agora tem um novo site que aponta para esse arquivo apache.conf que está na pasta do Squirrel Mail. Então a gente está criando um arquivo chamado squirrelmail.conf dentro da Sites Enable, lá no Apache, que aponta para esse arquivo chamado apache.conf da pasta Squirrel Mail. Então aqui no Sites Enable, eu já tinha criado, vou apagar para criar com vocês. ln-s etc squirrel mail
apache.conf. E vou chamar de squirrel.conf. Então tá, tem um arquivo chamado squirrel.conf que aponta lá para esse arquivinho apache.conf que veio junto com a instalação do Squirrel Mail. Se eu olhar o conteúdo dele, é simplesmente uma configuração padrão do Apache que cria um alias /Squirrel Mail para essa pastinha usr share Squirrel Mail, que é onde ele está instalado. Então via web vai ser meu servidor /Squirrel Mail. Vamos testar. Está aqui meu servidor /Squirrel Mail. Está aqui a interface dele. Vamos me ligar com o aluno, sem aluno. Estou dentro do meu Squirrel Mail. Vou mandar uma mensagem para root@intranet.com.br. Teste 1. Teste 1. Diz que mandou. Será que mandou mesmo? Como é que a gente pode ter certeza disso? Ou eu poderia me logar como root, ou eu posso vir aqui, var log, e dar um cat no meio.log. Então tá aqui, ó. O serviço do OVCO teve um login, uma desconexão também, mas está aqui o e-mail enviado para root@intranet, foi enviado e foi entregue na pasta maildir do usuário root. Então é isso, pessoal. Vimos o serviço de SMTP, representado pelo Postfix, vimos o serviço de POP e IMAP, representado pelo Doveco. Nesse nosso caso, o MS, o Message Storage, foi a pasta var_mail utilizada pela gente, que também poderia ser feita uma configuração para que ele salvasse os nossos e-mails dentro, por exemplo, de um banco de dados ou num serviço como qualquer outro, por exemplo, o Cyrus. Ok? Bom trabalho para vocês, bons exercícios e até a próxima.